Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 1. O Senhor Jesus, ele encerra o Sermão do Monte, numa sequência que Mateus traz para nós do ministério do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão. João Batista vê quando o Espírito Santo desce sobre ele de uma forma visível, numa semelhança de uma pomba, né? O Espírito Santo desce sobre o Senhor Jesus. Ouve-se naquele momento uma voz vinda dos céus: "Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo." E logo após, Jesus é compelido ao deserto, Jesus é levado pelo Espírito Santo para o deserto. E ali no deserto, o Senhor Jesus sofre toda sorte de tentações. E tendo vencido essas tentações pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, o Senhor Jesus sai do deserto e dá início ao seu ministério. A primeira coisa que o Senhor Jesus faz no seu ministério é o Sermão do Monte. Ele sobe ali ao monte e começa, então, a proclamar o Evangelho, a despir a hipocrisia religiosa dos seus dias, através do Sermão do Monte, a mostrar que aquela religiosidade, como nos nossos dias, tão grande, tão forte, ela não tinha significado nenhum para Deus. Parece paradoxal, parece contraditório. Eles eram extremamente religiosos, como hoje aqui no Brasil. O brasileiro, de um modo geral, é extremamente religioso. Israel era extremamente religioso nos dias de Jesus, mas era uma religiosidade baseada em ritos, baseada em aspectos naturais que não transformavam o coração. E o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, então, começa a pontuar com eles que, para Deus, é de fundamental importância as nossas ações, mas também as nossas intenções, os sentimentos do nosso coração. Aquilo que nós carregamos dentro do nosso coração é também uma forma de nos aproximar ou de nos afastar de Deus. Eles eram muito iludidos, é o que Jesus mostra no Sermão do Monte. Eles eram muito iludidos pela presença do templo. Eles achavam que a presença do templo significava a presença de Deus. Eles achavam que indo ao templo, eles estavam indo diante de Deus. Mas Jesus começa a mostrar isso, coisa que os profetas já haviam demonstrado. Era uma religião exigente, mas geradora de hipócritas, que não transformava a vida e nem o coração daqueles religiosos. Senhor Jesus, capítulo 5, 6 e 7, Mateus faz uma descrição completa do que foi aquele Sermão do Monte. E agora, Jesus está descendo do Sermão do Monte, dando continuidade ao seu ministério. É o que nós vamos ler agora no capítulo 8. Capítulo 8, a partir do versículo 1. Ora, descendo ele do monte, ou seja, está encerrando o Sermão do Monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo:
Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, Jesus tinha residência fixa em Cafarnaum. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com a palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro eu digo: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Senhor, nós te damos graças, te bendizemos pelo privilégio que nos dás de estarmos aqui diante da tua presença, para te adorar, para te bendizer, expressar, Deus, louvor, adoração, desfrutarmos de comunhão com o Senhor, e agora queremos receber a tua palavra. A tua palavra, ela é a verdade. Ela ilumina os nossos olhos. Ela é lâmpada para os nossos pés. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, de uma forma sobrenatural, poderosa, independentemente de quem eu sou, das minhas limitações, mas a palavra é do Senhor, o Espírito Santo é do Senhor, eu sou do Senhor, nós somos do Senhor. Então nós te suplicamos, Deus, fala conosco, fala ao nosso coração, pois nós te clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Nós não temos, eu acredito que nós também não conseguimos ter uma percepção clara da dimensão espiritual que era aquele mundo dos dias do Senhor Jesus. Nós não conseguimos, porque nós vivemos nesse tempo de hoje, nessa dimensão espiritual dos dias atuais,
Mas muitas vezes eu me pego pensando o que era o mundo antes da vinda do Senhor Jesus, antes da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Você consegue imaginar um mundo completamente assim entregue às trevas? Um mundo que ainda não tinha recebido a presença de Deus por meio do Senhor Jesus? Porque o Senhor Jesus vindo a esse mundo é Deus vindo a esse mundo. Quando o Senhor Jesus morre naquela cruz do Calvário, e que as hostes das trevas, o império das trevas, celebra e acha que mais uma vez venceu, e que 3 dias depois toda essa expectativa infernal e satânica cai por terra, porque Jesus ressuscitou. E quando ele ressuscitou, um fato real que aconteceu na história, fica claro e evidente que o império das trevas sofreu um revés, sofreu uma derrota, e que, em termos espirituais, as coisas tomaram outro rumo e uma outra dimensão nessa terra. Mas como nós já vivemos nessa dimensão da vinda, da morte, da ressurreição de Jesus, nós, às vezes, não conseguimos ter essa percepção. Consegue esse mundo, imaginar esse mundo, sem Jesus, esse mundo sem a manifestação de Jesus, esse mundo sem a morte e a ressurreição de Jesus, que morreu, ressuscitou e estabeleceu um novo domínio espiritual, uma nova dimensão espiritual de vitória, de senhorio sobre esse mundo? Eu fico pensando que a ação de Deus, ela sempre esteve presente no mundo todo, é claro, a graça de Deus sempre esteve presente. Mas com a vinda, morte e ressurreição de Jesus, as coisas nesse mundo mudaram completamente. O Senhor Jesus, logo após ressurreto, ele chega ressurreto para os seus discípulos e diz: olha, ide, fazei discípulos de todas as nações, porque todo o poder, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Olha só que interessante. Esse Jesus que se encarna, que se faz homem, que não perde os seus atributos, que não perde a sua divindade, mas que é homem, ele morre, ressuscita e é assunto aos céus, está nos céus, está vivo, e ele é o Senhor. Esse mundo hoje tem um novo Senhor. Mas antes de Jesus, consegue imaginar? Um mundo que mesmo em Israel era proliferado de endemoniados. Aqui nós acabamos de ler que Jesus entra em Cafarnaum, ele desce do monte, já dá de cara com um leproso, caminha mais um pouquinho, entra em Cafarnaum, dá de cara com um centurião que vem lhe suplicar pelo seu servo. Anda mais um pouco, chega na casa de Pedro, a sogra está doente. É muita doença, é muita enfermidade. E que no pôr do sol, no final do dia, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a palavra, expeliu os demônios e curou todos os que estavam doentes. Jesus é um marco
não apenas na história cronológica desse mundo, antes e depois de Cristo, que eles querem mudar. Jesus é um marco na história, não apenas em termos cronológicos, nasceu há 2000 anos atrás, não. Jesus é um marco na história desse mundo em termos espirituais. As coisas espirituais mudaram depois que o Senhor Jesus veio, depois que o Senhor Jesus morreu, depois que o Senhor Jesus ressuscitou. Por mais que as trevas militem, por mais que o engano arregimente forças, segundo a palavra de Deus e esse entendimento que nós estamos tendo aqui, que na morte, na ressurreição, Jesus venceu a morte, venceu o império das trevas. Jesus venceu o pecado. Jesus abriu as portas do reino de Deus. Há a esperança e a expectativa certa de um novo tempo, de uma nova época, onde esse reino de Deus vai se manifestar de uma forma clara, de uma forma visível, concreta e palpável. Por isso que eu insisto, parece chatice, mas a resposta não está na política dos homens. A resposta não está no governo dos homens. A solução não está nas ações dos homens. A resposta, ela está em Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele inaugura um novo tempo. Jesus abre as portas da esperança, que não é o programa do Silvio Santos. Jesus abre as portas da esperança, de uma esperança certa, de um novo tempo. Então, quando Jesus cura o leproso, quando Jesus cura o servo que está doente, paralítico, quando Jesus liberta o endemoniado, no tempo, na história concreta, como se fosse um dia da semana, uma segunda-feira, é um tempo real, é um dia concreto, quando essas coisas se manifestam concretamente por intermédio de Jesus, são os céus dizendo: um novo tempo, uma nova época chegou o tempo do reino de Deus, que é inaugurado com o Senhor Jesus. Povo de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, jovens, crianças, não precisamos ficar ansiosos, angustiados e desesperados. Jesus, com a sua vinda, com a sua morte, com a sua ressurreição, com a sua ascensão, inaugurou um novo tempo. Trouxe uma nova dimensão espiritual sobre a terra, uma redenção. Tudo isso acontece em Jesus. Os irmãos estão me entendendo? Jesus, ele faz assim um rasgo na história. Como nesses filmes que nós assistimos, nessas mudanças, quando dá um movimento e parece que o tempo muda, foi isso que Jesus fez, o tempo mudou. Não apenas o tempo cronológico em si, mas o tempo nessa dimensão espiritual, nessa perspectiva espiritual, as coisas mudaram no mundo. O mundo não está mais entregue às trevas, porque Jesus, ele é o Senhor. Já, mas ainda não, mas ele é. Deus, o Pai, Criador de todas as coisas, determinou que ele é o Senhor. Então, quando Jesus, repito, cura o leproso, quando Jesus cura o servo do centurião, o Evangelho, Mateus, pelo Espírito Santo, está querendo mostrar para nós: olha, gente, está acontecendo uma coisa nova, está acontecendo uma coisa diferente,
em termos espirituais no mundo. O reino de Deus chegou. O reino dos céus, ele chegou e está entre nós, e Jesus é a porta do reino dos céus. Mas que Senhor é Jesus? Que Senhor é esse? Esse novo Senhor, que diz que recebeu toda a autoridade, nos céus e na terra. Ora, eu creio nisso de todo o coração, e você também. Se ele tem toda a autoridade, se ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, ele é o Senhor. E nós insistimos, já os meninos sabem, já ouvi aqui tantas vezes, né? No Novo Testamento aparece esse título de Jesus como Senhor por mais de 664 vezes. E 24 vezes como Salvador. A ênfase é: Ele é o Senhor. Nesse mundo, para esse mundo, já está determinado, já em termos espirituais, mas em termos concretos, Ele é o Senhor. E isso vem sendo mostrado, como estou lhes dizendo aqui, por Mateus, no seu Evangelho, a partir do capítulo 8. Ora, que tipo de Senhor é Jesus? Descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. A lepra existe até os dias de hoje. Não sei quantos aqui já foram num leprosário. Nós já fomos, já fizemos culto, já estivemos ali. Só que nos dias de hoje nós sabemos que a lepra, ela, graças a Deus, pela medicina, pela ciência, ela está controlada. Mas nos dias do Senhor Jesus, quem estivesse leproso, quem contraísse a lepra, acabou-se a vida. Acabou-se a esperança. Está registrado todo um aspecto legal, uma regulamentação legal, religiosa, de como o leproso deveria ser tratado. Quando ele suspeitasse, vendo alguma mancha no seu corpo, na sua pele, quando ele suspeitasse, ele deveria se mostrar aos sacerdotes, que o examinariam. Dependendo da percepção, ele seria colocado de lado, em quarentena. Olha, fica aqui 1 semana, 2 semanas, não volta para casa. Nós vamos ver, averiguar se é lepra realmente. E quando era constatado que era lepra, ele era banido do convívio social. Ele não podia mais voltar para casa, ele não podia mais voltar para a sua cidade, ele não podia mais voltar para os seus negócios. Se ele era um comerciante, não podia mais tocar o seu negócio. Se ele era um pescador, não podia mais nem tocar nas suas redes. Isso em termos legais e sociais. Mas ainda havia um peso religioso, havia um peso espiritual, que ele era espiritualmente considerado imundo. Eu sei dos males que as enfermidades provocam. Eu sei das dores, das angústias, dos temores que a enfermidade ela provoca,
ela gera depressão, dependendo da enfermidade, gera neuroses, pânico e uma série de outros distúrbios, não apenas físicos, mas também emocionais. Assim era o leproso. Quando o leproso recebia a certificação do sacerdote, de longe, já de longe, meu querido, você está leproso. Você não pode mais voltar para sua casa, você não pode voltar para sua família, você não pode voltar para os seus negócios, você não pode mais brincar com seus amigos, você não pode mais ter convívio social, você não pode mais vir à casa do Senhor. Você não pode vir à casa do Senhor para adorar ao Senhor, porque você é imundo. Ele era banido, ia morar em lugares ermos, geralmente se ajuntava com outros leprosos. Dá para imaginar o estrago físico que a enfermidade causava, mas também o estrago emocional, psicológico que essa enfermidade causava num ser humano. Se você se aproximasse de um leproso, de longe ele tinha que gritar: imundo, não se aproxime, porque eu sou imundo. Imagina o filho querendo abraçar o pai, e o pai ter que gritar: não venha, meu filho, não chegue, você não pode me abraçar, eu sou imundo. Imagina a esposa que amava e que queria estar junto, era o seu marido, o seu querido, queria abraçá-lo e não podia legalmente, religiosamente, não podia. Eu descrevo tudo isso porque é real, é verdadeiro, para nós entendermos o estrago emocional, físico, psicológico que a lepra causava numa pessoa, causava num ser humano, para daí nós entendermos quem é esse Senhor Jesus. Nenhum sacerdote chegava perto de um leproso. Nenhum religioso convicto das suas crenças chegava perto de um leproso. O leproso, ele era rejeitado, ele era marginalizado e, consequentemente, sofria todas essas rupturas e todas essas dores. E eis que um homem como esse, leproso, se aproxima de Jesus e diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar-me. Presta atenção. Presta atenção. Ele não está dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Porque o problema dele era muito mais existencial. Era muito mais doloroso ser impuro do que ser doente. Era muito mais doloroso o sentimento de impureza, de banimento, de impureza religiosa, espiritual, em todos os aspectos. Eu quero nos apresentar nessa noite as feições do Senhor Jesus. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Quando nós lemos um pouquinho mais abaixo aí do servo, do centurião, lembra o que nós lemos agora mesmo? O centurião falou para Jesus: Senhor, o meu servo jaz paralítico e sofrendo dores horríveis. Jesus disse: eu vou lá curá-lo. E o centurião falou assim: não, o senhor não precisa ir. Basta uma palavra do Senhor. Daqui
e ele será curado. Certo? Bastava uma palavra de Jesus para o leproso. Quero, fique limpo. Mas foi isso que aconteceu? Não. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero, fica limpo. Numa evidência, preste atenção em quem é Jesus. Jesus conhecia a lei, Jesus conhecia a pressão social dos leprosos, Jesus sabia do estrago emocional, existencial que aquela enfermidade tinha provocado naquele homem. E antes de curá-lo, que poderia curá-lo com uma palavra, Jesus lhe toca. Gente, hoje os psicólogos foram descobrir a importância que tem o acolhimento do outro. Hoje nós fomos descobrir a importância que tem um abraço, a importância que tem você tocar em alguém com amor, com aceitação e com acolhimento. Hoje, depois de muito tempo, de muitos estudos, nós entendemos que é importante você pegar o filho, pegar a criança, acariciar, tocar, para que ela se perceba e sinta existencialmente, sensitivamente aceita, amada. E é exatamente isso que o Senhor Jesus está fazendo com aquele homem despedaçado. Aquele homem não estava despedaçado simplesmente porque estava perdendo os seus membros para a lepra. Aquele homem estava despedaçado emocionalmente, aquele homem estava despedaçado psicologicamente, aquele homem estava destruído. E um toque do Senhor Jesus o reconstrói completamente. Eu quero dizer com isso que Jesus não é um curandeiro, Jesus não é um curador. Jesus não cura aquele homem para expressar o seu poder. Jesus não cura aquele homem para dizer: eu sou mesmo, eu sou o profeta, eu sou o cara, eu sou o filho de Deus, eu tenho o poder de Deus, pode vir aqui, que aqui você vai encontrar. Não. Jesus não quer demonstrar o seu poder, Jesus demonstra o seu amor e a sua compaixão por um ser humano que está completamente destruído. Às vezes eu tenho pavor de gente que ora por outras pessoas. Tenho pavor, Deus sabe. Me apavora, eu sinto como aquele gato escaldado por água quente quando vê água fria. Porque não há compaixão. Eu tenho pavor de gente religiosa, crente, que fala em nome, eu, pessoalmente, que fala em nome de Deus, que usa o poder de Deus, mas que não tem um pingo de compaixão. Ele vai na casa do outro para orar pelo outro, mas não vai, ele não tem amor, ele não tem compaixão. Ele não se importa, ele é frio. Prega o evangelho com uma frieza. Olha, se você crê, você vai para o céu, se você não crê, você vai para o inferno. Assim, com uma frieza, como se ir para os céus e para o inferno fosse como escolher um par de sapatos. Misericórdia, esse não é o Senhor Jesus. Se nós somos discípulos de Jesus, se nós somos a igreja de Jesus, esse amor de Jesus, essa compaixão de Jesus, precisa exalar de nós em relação ao outro.
Jesus toca naquele leproso, curando o seu ser, curando a sua alma, restaurando um ser humano criado à imagem e à semelhança de Deus, que estava completamente destruído. Jesus não é frio, Jesus não é indiferente à dor. E a dor ali não era simplesmente física, era uma dor da alma, era uma dor do coração. De ter sido completamente destruído, desconstruído no seu ser, na sua identidade, em quem ele era. Você leu aí no Evangelho qual que é o nome dele? Qual que é o nome desse homem? Qual que é o sobrenome dele? Ele é da família de quem? Ele faz o quê? Ele perdeu a sua identidade para a lepra. Ele é chamado de leproso. Meu Deus. O mundo mudou, aleluia, glória a Deus, com a vinda do Senhor Jesus. Jesus é um marco na história desse planeta. Jesus finca as estacas do reino de Deus nesse planeta. Um Deus que é poderoso, mas um Deus que ama, um Deus que através do amor vai transformar esse mundo, transforma a nossa vida, transforma a nossa existência. Eu teria pavor, meus queridos, por força dos ossos do ofício, celebrar um funeral e não sentir a dor de quem está ali presente. Meu Deus, misericórdia. Chegar ali, abrir a palavra de Deus, ou abrir um livro do cerimonial, de como deve ser feito, e celebrar aquele cerimonial porque é o meu ofício. Pelo amor de Deus. Eu não percebo essa frieza em Jesus. Eu jamais gostaria de compartilhar o Evangelho com alguém numa perspectiva de juízo, mas numa perspectiva de amor, de redenção, de reconstrução, de um Jesus que reconstruiu a vida do leproso, que tocou no leproso, que reconstruiu a vida dele, que disse: meu querido, vai embora, volta para sua casa, passa lá no sacerdote, conta para ele, não precisa contar para mais ninguém, volta para sua casa, volta para o seu lar, volta para a sua família. Esse é o Jesus em quem eu creio, que eu amo, que eu sirvo, que eu dou a minha vida, a minha existência, todo o meu ser, tudo que eu tiver por ele. Porque esse é o Jesus dos evangelhos, esse é o Jesus, o Filho de Deus. Não é uma construção humana, não é um Jesus criado e fabricado de acordo com os desejos e as vontades humanas, não. O Jesus, Filho de Deus, é esse que vem, que dá a sua vida para que vidas sejam restauradas, para que vidas sejam reconstruídas. Quantas vidas completamente destruídas nos dias de hoje, e a igreja não tem uma palavra de compaixão, nós não temos uma palavra de restauração, mas temos uma palavra de conflito, de julgamento, de crítica. Vai ver que você está leproso porque você é um pecador desgraçado, fez isso, aquilo, outro, e agora você está recebendo a paga de tudo que você fez. Bem feito para você. É isso que os pecadores merecem. Graças a Deus que esse não é o Evangelho de Jesus. Jesus vê o leproso, marginalizado. Preste atenção, gente.
Ele está marginalizado socialmente, mas ele também está marginalizado espiritualmente. Ele não é aceito nem na casa de Deus. Ele não é aceito no templo. O culto dele, as ofertas dele, a adoração dele não é aceita. Ele é rejeitado. Ele é um pária. Mas em Jesus, no Senhor Jesus, Filho de Deus, que continua agindo da mesma forma e da mesma maneira, ele encontra lugar para ser reconstruído, para ser restaurado. Em Jesus ele encontra uma esperança. Em Jesus ele encontra sentido para continuar vivendo. Em Jesus ele é liberto. Em Jesus ele é transformado. E Jesus não faz marketing da cura. Eu quero, toca, esse é o Jesus. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra, aleluia, glória a Deus. Disse-lhe Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho ao povo. Testemunho ao povo de que Deus está entre nós. Porque quando Deus entra na vida de uma pessoa através de Jesus, a vida muda, a casa muda, a família muda, a presença de Deus muda. Esse é o Senhor Jesus. Eu gostaria muito que isso ficasse gravado no nosso coração nessa noite. Jesus não precisava tocá-lo. Jesus não precisava aproximar-se dele para curá-lo. Porque com o servo do centurião bastou uma palavra. Jesus nem viu o servo. Jesus nem entrou na casa do centurião. Então Jesus poderia ter curado esse leproso da mesma forma. Não, peraí, fica aí, você é impuro, ok. Seu problema é a lepra, tudo bem. Você vai ser curado. Está curado, amigo. Deus te abençoe. Não. Jesus primeiro acolhe aquele homem. E olha que é um leproso. Eu estava lendo essa semana, no mesmo evangelho de Marcos agora, e os religiosos criticando Jesus. Chegaram os discípulos de Jesus e disseram: o mestre de vocês come com os publicanos e os pecadores. E o Senhor Jesus disse: eu não vim chamar justos. Se vocês acham que vocês são justos, vocês não precisam. Mas se você acha que precisa, eu vim chamar não sãos, mas eu vim chamar realmente doentes. Quem acha que está desconstruído, quem acha que é pecador, que precisa da graça de Deus, que precisa da misericórdia de Deus, que precisa do toque de Deus, eu vim para esses. Esse é o Senhor Jesus. Esse é o nosso Senhor, que muda vidas, que acolhe, que cura fisicamente, existencialmente, que faz uma obra completa na vida do ser humano. Como eu amo escutar histórias e testemunhos de pessoas que foram alcançadas por Jesus. Eu fico horas escutando. Porque eu vou escutando e vou percebendo. Quando foi que Jesus se aproximou? A vida estava um bagaço. A vida estava
Estava um barco à deriva, sem rumo, completamente destruído. Aí Jesus se aproximou, a pessoa, como leproso, adorou, reconheceu, Jesus entrou e começou a obra de reconstrução. Como é maravilhoso, como é extraordinário uma vida onde Jesus está presente. Como é maravilhosa e extraordinária uma casa onde Jesus está presente. Ele é o Senhor. Ele mudou as coisas. Ele tem poder. Ele tem autoridade. Como é triste, desorganizada, bagunçada a vida onde Jesus não está presente. É igual a vida do leproso. Vai se despedaçando no aparente e no invisível do interior. Como é desgastante uma casa onde Jesus não está presente. Jesus, é Ele, queridos. É o toque dEle, é a presença dEle, é o domínio dEle, é a autoridade dEle, que traz a luz de Deus, a vida de Deus, a verdadeira vida. Ah, pastor, mas eu sou crente. Não quero ofendê-lo. Mas a Bíblia diz que até o diabo é. Como é que está a sua vida? É isso que eu quero saber. Como é que está o seu homem interior? Como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Como é que está o seu ser? Desorganizado? Desestruturado? Sem saber o que fazer? Senhor Jesus, basta o toque, a palavra, e todas as coisas, elas serão curadas, restauradas e entrarão no prumo e no eixo. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Eu quero te perguntar aqui nessa noite. Você que está aqui, você que nos ouve, a pergunta é muito simples. Como é que está a sua vida? Às vezes a sua vida está como a vida desse leproso, desconstruída, destruída, pela pandemia, sem convívio social. Muitos perderam o emprego. Muitos tiveram que voltar para a casa dos pais. Um mundo de muita perturbação. Mas quando o Senhor Jesus toca, Ele restaura. Quando o Senhor Jesus fala, Ele cura, Ele organiza, Ele transforma. Como é que está a sua vida? Não seria a hora e o momento de apresentá-la ao Senhor Jesus? Não seria a hora de tomar uma posição com o Senhor Jesus? E dizer para o Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, organiza a minha vida, Senhor. Senhor Jesus, organiza a minha família, Senhor. Senhor Jesus, organiza os meus negócios, Senhor. Pai, nós nos prostramos diante da Tua presença. Eu sei que o império das trevas, através de Satanás e os seus asseclas, agem nesse mundo
para destruir, para matar, para roubar, para trazer dores, sofrimentos. Mas o Senhor Jesus, Ele veio para destruir as obras de Satanás. E é nele, somente nele, que nós encontramos a vida plena, a vida verdadeira. O Senhor sonda os nossos corações aqui nessa noite. O Senhor sabe, ó Deus, do mais profundo, íntimo de cada um de nós que aqui estamos. Sonda, Senhor, aqueles corações que nesse momento estão clamando. E é só o Senhor, não é a igreja, não sou eu, mas é o Senhor que está vivo, que tem todo o poder e toda a autoridade. O Senhor pode mudar, o Senhor pode transformar, o Senhor pode restaurar. E é isso que nós queremos pedir ao Senhor. Nós queremos te pedir isso, Senhor Jesus. Entra, Senhor. Toca, Senhor. Liberta, Senhor. Cura, Senhor. Liberta dos vícios. Liberta da mentira. Liberta do engano, Senhor. Traga luz. Traga vida verdadeira que só o Senhor pode dar. Tenha misericórdia, Senhor, que o Teu Espírito Santo realize essa obra aqui nessa noite, nos corações, trazendo tudo isso que nós estamos Te suplicando, pois nós suplicamos em Teu nome, para a Tua glória e para o Teu louvor. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, seja sobre as nossas vidas, Pai. Que a graça, que o amor, que a comunhão e as consolações do Teu Espírito Santo sejam derramados sobre nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém?